O noivo me deixou de última hora, me chamando de desesperada. O que fiz depois foi surpreendente. O espelho do banheiro refletia uma mulher que eu não reconhecia. Meus olhos verdes, antes brilhantes de expectativa, agora pareciam 2 poços vazios. Havia uma semana que Gabriel havia proferido aquelas palavras, e elas ecoavam em minha mente como um disco riscado. Você é muito pegajosa, desesperada. Preciso de alguém que me entenda melhor. Toquei meu rosto com as pontas dos dedos, como se pudesse apagar os vestígios da humilhação. Aos 28 anos, eu havia me entregado completamente àquele relacionamento, planejando cada detalhe do nosso casamento com o carinho de quem acredita no felizes para sempre. O vestido ainda pendurado no closet era a prova material de um sonho que se desfez em segundos. O apartamento em Ipanema, que um dia dividimos, agora parecia um mausoléu de memórias. Cada canto guardava um pedaço da mulher que eu fui. Aquela que sorria ao preparar o café da manhã de Gabriel, que organizava nossas fotos de viagem em álbuns temáticos, que sonhava em acordar todos os dias ao lado dele pelos próximos 50 anos. Pegajosa. A palavra queimava como ácido. Será que eu realmente era assim? Excessiva? Desesperada por amor? Caminhei até a varanda e me apoiei no parapeito, observando o movimento da praia. As ondas quebravam na areia com uma regularidade hipnotizante, e por um momento invejei sua constância. Elas não se questionavam, simplesmente existiam, avançavam e recuavam sem pedir permissão ou aprovação de ninguém. Meu telefone vibrou pela 10ª vez naquele dia. Mamãe, Carla, minha irmã Sofia, todos queriam saber como eu estava, se precisava de alguma coisa, se queria conversar. Mas como explicar que eu havia perdido não apenas um noivo, mas também a versão de mim mesma que achava conhecer? Peguei uma xícara de café já frio da mesa de centro e me sentei no sofá onde Gabriel costumava ler jornal aos domingos. Ele sempre dizia que admirava minha dedicação, minha forma de me entregar às coisas que amava. Quando foi que isso se tornou um defeito aos olhos dele? Lembrei-me da última discussão que tivemos, 3 dias antes do casamento. Eu havia sugerido que passássemos a lua de mel em Paris, onde eu poderia fotografar os jardins de Luxemburgo e ele poderia visitar os museus que tanto admirava. Gabriel me olhou com aquela expressão que eu já começava a reconhecer. Uma mistura de impaciência e condescendência. Isabela, você sempre quer transformar tudo em uma grande produção. Às vezes eu só quero relaxar, sabe? Na época, engoli o comentário. Afinal, casamentos eram sobre compromisso, não era? Sobre encontrar o meio termo? Agora percebia que havia muito tempo eu vinha me moldando, me diminuindo, me tornando uma versão mais palatável de mim mesma. Quando foi que parei de fotografar por prazer? Quando foi que deixei de lado aqueles projetos sociais que me enchiam de propósito? Quando foi que minha vida se resumiu a ser a futura esposa de Gabriel? O sol começava a se pôr, pintando o céu, com tons de laranja e rosa. Levantei-me e fui até o armário onde guardava minha antiga câmera fotográfica. Uma Canon que ganhei da minha mãe quando me formei em comunicação social. Estava empoeirada, quase esquecida, como tantas outras, partes de mim. Segurei-a nas mãos e senti algo que não sentia há muito tempo. Uma fagulha de curiosidade, um eco distante da mulher que eu costumava ser. Talvez Gabriel tivesse razão sobre uma coisa. Eu realmente precisava de alguém que me entendesse melhor. Mas esse alguém não era ele. Era eu mesma. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, não chorei. Em vez disso, fiquei acordada, até tarde, folheando antigas revistas de fotografia e sentindo algo parecido com esperança começar a germinar em meu peito. Talvez aquele fim fosse, na verdade, um começo. 2 semanas se passaram desde que peguei a câmera novamente. Minha rotina havia se transformado em algo completamente diferente do que era quando vivia na órbita de Gabriel. Acordava cedo, não porque tinha compromissos, mas porque os primeiros raios de sol que entravam pela janela me chamavam para capturar sua dança nas paredes do apartamento. Hoje,
caminhava pelas ruas de Santa Teresa com a Canon pendurada no pescoço. O bairro sempre teve algo de mágico para mim. Suas casinhas coloridas grudadas na encosta, os bondinhos que subiam e desciam cantarolando sobre os trilhos, os ateliês escondidos em cada esquina. Era como se o lugar inteiro respirasse arte, e eu sentia que finalmente podia respirar junto. Desculpa, você poderia me fotografar aqui? A voz me tirou do transe. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso apontava para um mural grafitado na parede atrás dela. Seus olhos brilhavam com uma alegria genuína, e algo em mim se comoveu. Claro, respondi, ajustando o foco. É um presente para alguém especial? Para mim mesma, ela riu. Hoje faz 1 ano que venci o câncer. Decidi comemorar cada pequena vitória. Cliquei no momento exato em que ela sorriu e soube que havia capturado algo precioso. Não apenas uma foto, mas um testemunho de resistência, de escolha pela vida. Obrigada, querida. Você tem um olhar especial. Ela tocou meu braço gentilmente. Não deixe ninguém apagar essa luz dos seus olhos. Fiquei parada na calçada, vendo-a se afastar. Como uma completa desconhecida conseguia ver em mim algo que eu mesma estava redescobrindo. Naquela tarde, decidi visitar o Instituto de Apoio ao Menor, onde havia feito trabalho voluntário durante a faculdade. A coordenadora, Dona Carmen, me recebeu com um abraço apertado. Isabela, há quanto tempo? Você sumiu do mapa. Estive ocupada, murmurei, sentindo o peso da verdade por trás da mentira. Bem, se quiser voltar, temos um projeto novo. Estamos ensinando fotografia para os adolescentes. Seria perfeito para você. A ideia me animou de uma forma que não sentia há muito tempo. No dia seguinte, estava na sala improvisada, cercada por 12 jovens curiosos e céticos. Seus olhos me lembravam dos meus próprios olhos no espelho naquela manhã terrível. Havia dor ali, mas também uma centelha de esperança que se recusava a se apagar. A fotografia não é só sobre capturar imagens, expliquei, mostrando algumas das fotos que havia tirado recentemente. É sobre contar histórias, sobre mostrar o mundo através dos nossos olhos. Kaique, um garoto de 15 anos com cicatrizes nas mãos, levantou uma câmera antiga que emprestei. E se a nossa história não for bonita? Perguntou. Toda história. Tem beleza, Kaique. Às vezes ela está escondida, às vezes ela nasce da própria dor. Mas ela está lá. Enquanto os via experimentando com as câmeras, fotografando uns aos outros, rindo e descobrindo ângulos únicos da sala, senti algo se reparando dentro de mim. Gabriel sempre dizia que eu me envolvia demais, que me importava além da conta. Talvez ele estivesse certo. Mas naquele momento, percebendo o brilho nos olhos daqueles adolescentes, entendi que se importar demais não era um defeito, era minha força. No final da aula, uma menina chamada Luna se aproximou. Professora, posso te perguntar uma coisa? Por que a senhora parece triste mesmo quando sorri? A pergunta me pegou desprevenida. Como uma criança de 13 anos conseguia ler em mim coisas que eu ainda estava aprendendo a decifrar? Porque às vezes precisamos sentir a tristeza para encontrar a alegria de novo. Respondi surpresa com minha própria sabedoria. Naquela noite, revelei as fotos do dia em um laboratório pequeno em Copacabana. Entre as imagens dos adolescentes descobrindo o mundo através das lentes, encontrei uma foto que não me lembrava de ter tirado. Era meu reflexo no vidro da janela, da sala, com a câmera nas mãos e um sorriso genuíno no rosto. Pela primeira vez em semanas, gostei da mulher que vi na imagem. 1 mês havia se passado desde que comecei as aulas de fotografia no instituto. Estava organizando as fotos dos adolescentes em meu apartamento quando a campainha tocou. Meu coração disparou antes mesmo de abrir a porta. Havia algo na insistência do toque que me era familiar. Gabriel estava parado no corredor, segurando um buquê de lírios brancos. Minhas flores favoritas. Seus olhos escuros me observavam com uma intensidade que um dia me fazia derreter, mas que agora me causava um desconforto estranho. Oi, Isa.
Sua voz saiu mais baixa que o normal. Posso entrar? Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta, mas outra parte, aquela que ainda guardava 3 anos de história, abriu caminho para ele. Você está... diferente, disse Gabriel, analisando o apartamento. As paredes antes neutras agora exibiam algumas de minhas fotografias. A mesa de centro estava coberta com revelações e equipamentos fotográficos. Mas o quê? Perguntei, cruzando os braços. Mais você. Ele se aproximou e pude sentir o perfume que durante tanto tempo associei com segurança. Isa, eu cometi um erro terrível. Não devia ter dito aquelas coisas. Minha garganta se fechou. Durante tantas noites, sonhei com esse momento. Gabriel reconhecendo seu erro, pedindo desculpas, querendo-me de volta. Mas agora, com ele ali na minha frente, senti apenas uma estranha mistura de tristeza e irritação. Você disse que eu era pegajosa, desesperada, murmurei, as palavras saindo mais ásperas do que pretendia. Eu estava com medo. Ele se sentou no sofá, pegando uma das fotos da mesa. Era um retrato de Luna sorrindo, suas mãos sujas de tinta. Medo de me perder em você, de não conseguir ser o homem que você merecia. E agora? Perguntei, me sentando, na poltrona em frente, mantendo distância. Agora vejo que você cresceu, que se encontrou. E eu te amo, Isa. Sempre te amei. Gabriel se levantou e tentou se aproximar, mas algo em mim se retraiu. Suas palavras soavam sinceras, mas havia um tom de posse nelas que me incomodava profundamente. Você ama quem, Gabriel? A mulher que eu era ou a mulher que eu me tornei? Ele pareceu confuso com a pergunta. Eu amo você, Isabela. Não, balancei a cabeça. Você ama a ideia de mim, a versão que cabia nos seus planos. Naquele momento, meu telefone tocou. Era a Dona Carmen, do Instituto. Oi, querida. Tenho uma notícia incrível. A Fundação Cultural quer fazer uma exposição com as fotos dos meninos. E querem você como curadora. Minha voz saiu embargada de emoção. Sério? Isso é inacreditável. Quando desliguei, Gabriel me observava com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela mistura de orgulho forçado e desconforto. Que legal, disse ele, mas o tom revelava o contrário. Mas você não acha que é muito envolvimento? Com pessoas que você mal conhece? Ali estava, a mesma crítica velada, o mesmo desconforto com minha forma de me entregar às coisas. Gabriel não havia mudado. Ele apenas aprendeu a embrulhar suas objeções em palavras mais suaves. Essas pessoas que eu mal conheço me conhecem melhor do que você em 3 anos de relacionamento. Respondi, sentindo uma força que não sabia possuir. Isa, não precisa ser assim. Estou tentando te apoiar. Não, Gabriel. Você está tentando me moldar de novo. A diferença é que agora eu reconheço. Ele ficou calado por um momento, passando a mão pelos cabelos. O que você quer de mim? Nada, respondi, e a palavra saiu com uma clareza cristalina. Não quero mais nada de você. Quando a porta se fechou atrás dele, me encostei nela e respirei fundo. Pela primeira vez, consegui ver Gabriel pelo que ele realmente era. Não, um príncipe encantado, mas um homem que amava a ideia do amor mais do que a pessoa real ao seu lado. Peguei a foto de Luna e sorri. Amanhã teria muito trabalho pela frente. A exposição Olhares Invisíveis estava marcada para inaugurar em 2 semanas, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava no instituto, ajudando Kaique a imprimir suas últimas fotografias, quando meu telefone vibrou com um número internacional. Isabela Santos? A voz do outro lado falava um português carregado de sotaque francês. Sou Pierre Dubois, da Galeria Lumière, em Paris. Consegui seu contato através de uma exposição online do seu trabalho. Meu coração parou.
A Galeria Lumière era uma das mais respeitadas do mundo para a fotografia documental. Estamos organizando uma residência artística de 6 meses para fotógrafos que trabalham com questões sociais. Seu portfólio nos impressionou muito. Gostaria de convidá-la para integrar o programa. Segurei o telefone com as 2 mãos, tentando processar as palavras. Quando seria? O programa inicia em 3 semanas. Sei que é pouco tempo, mas tivemos uma desistência de última hora. Todos os custos seriam cobertos, além de um valor mensal para suas despesas. Após desligar, fiquei parada no corredor do instituto, observando os adolescentes através do vidro da sala. Luna estava explicando para uma colega como encontrar o melhor ângulo para um retrato, seus gestos animados e confiantes. Kaique revelava suas fotos no laboratório improvisado, concentrado como um verdadeiro artista. Professora Isa, Luna correu até mim. Você viu que o Kaique conseguiu aquela foto incrível da dona da padaria? Ele disse que aplicou sua técnica da luz dourada. Sorri, mas senti um aperto no peito. Como poderia abandonar essas crianças agora, quando finalmente estavam descobrindo seu potencial? Naquela noite, fui até a casa da minha mãe em Copacabana. Mamãe estava na cozinha, preparando seu famoso escondidinho de carne seca. O cheiro me transportou para a infância, quando os problemas se resumiam a joelhos ralados e brigas com a irmã. Mãe, preciso conversar contigo. Ela se virou, limpando as mãos no avental. Aos 55 anos, Marta ainda tinha aquele jeito de ler minha alma através dos olhos. Senta aqui, filha. Conta pra mamãe. Relatei sobre o convite para Paris, sobre a oportunidade única, sobre o medo de estar sendo egoísta ao considerar partir. E o que seu coração está dizendo? Perguntou ela, servindo café em 2 xícaras pequenas. Que eu quero ir, que essa é a chance da minha vida. Fiz uma pausa. Mas também que não posso abandonar os meninos do projeto. Marta segurou minha mão. Isabela, você já deu tanto para eles. Mostrou que existem outras possibilidades, outros caminhos. Isso ninguém pode tirar. Mas e se eu estiver sendo egoísta? Gabriel sempre dizia que eu... Para! Minha mãe me interrompeu com firmeza. Gabriel não está mais aqui. E quando esteve, nunca te incentivou a sonhar grande. Você não é egoísta por querer crescer. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Não de dor, mas de alívio. Lembra quando você tinha 8 anos e queria ser astronauta? Marta sorriu. Eu nunca disse que era impossível. Comprei livros sobre o espaço. Te levei ao planetário. Porque sonhos grandes merecem ser alimentados. E agora? Agora você cresceu e descobriu que sua nave espacial é uma câmera fotográfica. E Paris? Ela fez uma pausa dramática. Paris é o seu universo esperando para ser explorado. Voltei para casa com o coração dividido, mas pela primeira vez desde a ligação, senti uma ponta de empolgação. Peguei minha câmera e fui até a varanda. A lua cheia refletia no mar, criando um caminho de prata que parecia se estender até o infinito. Cliquei, capturando não apenas a paisagem, mas o momento exato em que uma filha começou a entender que herdar os sonhos da mãe significava ter coragem de voar sozinha. No dia seguinte, telefonaria para Pierre Dubois com minha resposta. A exposição, Olhares Invisíveis, estava sendo um sucesso absoluto. O espaço cultural estava repleto de visitantes admirando as fotografias dos adolescentes, e eu sentia um orgulho maternal vendo Luna explicar sua série sobre lugares esquecidos para um jornalista da revista Veja. Kaique se aproximou de mim, segurando um papel amassado na mão. Professora Isa, escrevi uma coisa para você. Sua voz saiu baixa, quase envergonhada. É sobre o que você nos ensinou. Desdoblei o papel e li. A professora Isa nos mostrou que nossos olhos têm poder, que nossas histórias importam, que a gente pode transformar dor em arte. Obrigado por acreditar na gente quando a gente não acreditava. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era hora de contar para eles. Meninos, venham aqui. Reuni o grupo no canto mais reservado da galeria.
Tenho algo importante para dividir com vocês. Expliquei sobre o convite para Paris, sobre a oportunidade única, sobre como essa decisão estava sendo difícil para mim. Mas você tem que ir, professora! Luna exclamou, seus olhos brilhando. É o seu sonho. E a gente? Perguntou Marcos, de apenas 12 anos, a voz carregada de insegurança. Vocês, respondi, ajoelhando para ficar na altura dele. Já tem tudo o que precisam aqui dentro. Toquei seu peito. A fotografia foi só o começo. Agora vocês sabem que podem contar suas próprias histórias. Kaique deu um passo à frente. A gente sempre soube que você não ia ficar para sempre. Mas o que você plantou aqui... Ele gesticulou para as fotos expostas. Isso fica. Naquele momento, Gabriel apareceu na entrada da galeria. Ele observou o ambiente por alguns segundos, claramente deslocado, antes de caminhar em minha direção. Alguns dos adolescentes o reconheceram das fotos antigas em meu apartamento e se afastaram instintivamente. Isa, precisamos conversar, disse ele, ignorando completamente o grupo ao meu redor. Agora não é uma boa hora, Gabriel. É sobre Paris. Soube da proposta. Seu tom era um misto de irritação e súplica. Você não pode estar falando sério. Largar tudo aqui, abandonar sua família, seus projetos, por uma fantasia. Luna, corajosa como sempre, se posicionou entre nós. Com licença, senhor, mas a professora Isa não está abandonando nada. Ela está voando. Gabriel olhou para a menina com desprezo mal disfarçado. Criança, isso é conversa de adulto. Gabriel. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Possível. Você precisa ir embora. Agora. Isabela, você está cometendo um erro. Esse mundo de fantasia que você criou. Ele gesticulou dismissivamente para a exposição. Isso não é vida real. Olhei ao redor. As fotografias poderosas dos adolescentes nas paredes. Luna me defendendo com uma coragem que eu ainda estava aprendendo a ter. Kaique segurando sua câmera como um talismã. Dona Carmen sorrindo orgulhosa no fundo da sala. Você está certo, Gabriel. Respondi calmamente. Isso não é vida real. Isso é vida de verdade. E pela primeira vez eu estou vivendo. Ele abriu a boca para responder, mas Marta apareceu ao meu lado, colocando a mão em meu ombro. Minha filha já disse o que tinha que dizer. Agora, por favor, se retire. Gabriel olhou para nós duas, mãe e filha unidas, e compreendeu que havia perdido definitivamente. Saiu da galeria sem olhar para trás. 3 semanas depois, estava no aeroporto Tom Jobim, abraçando mamãe uma última vez. Vai com Deus, minha astronauta, ela sussurrou no meu ouvido. No avião, abrindo a janelinha enquanto o rio se distanciava lá embaixo, peguei minha câmera e fotografei as nuvens. Pela primeira vez na vida não tinha medo do desconhecido. Paris me esperava. Mas mais importante que isso, eu havia encontrado o caminho de volta para mim mesma. E dessa vez, ninguém poderia me fazer pequena de novo. Fim. Obrigada por assistir. Até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.